Fala galera, beleza? Aqui é o Jefão da geração Let's Go. Mais um dia aí pra gente estar trocando uma ideia. Quero estar falando hoje sobre ansiedade. Como é que surgiu essa ideia de eu falar sobre ansiedade? Todo dia eu faço um devocional com os meus filhos, né? A gente lê a Bíblia todo dia junto, lê um capítulo por dia e a gente bate um papo daquilo que a gente aprendeu ali naquela leitura, né? E nós estamos nesse período, a gente está lendo o livro de Mateus agora, né? E aí a gente chegou bem no capítulo 6 e chegamos naquela parte onde Jesus fala que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma, né? Que a cada dia basta o seu mal. E aí depois a gente conversou sobre tudo sobre o livro, né? Sobre os hipócritas, o que é ser hipócrita, o que é ser pagão, como é que Jesus quer o nosso comportamento. Falamos ali, né, que o capítulo 5, 6 e 7 é o primeiro discurso de Jesus, dentre os muitos discursos que tem no livro de Mateus, e ficamos batendo esse papo. E depois que a gente falou sobre todo o capítulo ali, a gente começou, bem no finalzinho, a gente começou depois a falar sobre ansiedade. E puxamos para a nossa época de hoje, né? Nós estamos vivendo uma época, né? A época dessa pandemia, do coronavírus, Covid-19, né? E ela está causando algumas coisas, em sequência, né? Primeiro, ela está causando no físico, né? Que é uma doença e atinge o nosso físico, e a consequência por ter se tornado uma pandemia, né? No mundo todo, a gente acabou tendo que ficar muitas famílias em isolamento, né? Muitas pessoas ficarem tendo que se resguardar dentro de suas casas. Consequentemente, muitos pais de família estão em casa e não estão podendo trabalhar. Isso está afetando o quê? Aí já vem uma consequência da Covid. Está atingindo a parte financeira, ela está atingindo a economia mundial. Não só da família em si, mas famílias, empresas, negócios, todo tipo de negócio foi afetado. E muitos pais de família estão ficando em casa, não estão trabalhando, isso afeta na sua renda. Alguns ainda a empresa deixa em casa, o governo está pagando a metade e a empresa paga a metade. Outras pessoas estão conseguindo receber o auxílio do governo. Outras pessoas tinham suas economias, mas uma grande parte não está tendo de onde tirar. E aí vem a terceira, a outra sequência: Covid, economia e aí agora a parte psicológica, que é justamente onde entra a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa ela fica em casa, ela não tem de onde tirar, a ansiedade começa a bater, e aí vem o medo. E aí por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer ter o controle de tudo. E aí quando nós perdemos esse controle, a ansiedade e o medo ele bate muito forte dentro da gente. E aí começa uma série de coisas acontecendo. Aí vem o nervosismo, aí vem tomar atitudes que se nós tivéssemos com o nosso foco totalmente racional nós não faríamos. Devido a essa ansiedade, esse medo, muitas brigas dentro de casa, né? Tá acontecendo muitas famílias com muitas brigas, muitos divórcios. Infelizmente também pode ser que venha aumentar a taxa de criminalidade. Então, a ansiedade ela começa a gerar, ver essa sequência: Covid, economia, ansiedade, e da ansiedade pode gerar um leque de coisas.
E a Bíblia, o que que ela fala? Que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma, que cada dia basta o seu mal. Por quê? Porque Deus, quando Ele nos fez para sermos dependentes dEle, totalmente dependentes dEle. Totalmente dependente de Deus e sermos interdependentes, ou seja, além de nós dependermos de Deus, nós dependermos uns dos outros também. Porque na vida ninguém consegue fazer nada sozinho. Inclusive até eu gravei o último vídeo que eu gravei, eu falei muito sobre trabalho em equipe. Eu gravei para liderança, né? Mas esse princípio de ninguém consegue fazer nada sozinho, ele vai para a vida toda, para todas as áreas da nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós dependemos uns dos outros e principalmente nós dependemos de Deus. E só por causa do pecado, quando o pecado entrou no mundo, ele entrou dentro de nós. Uma coisa que eu sempre falo, vira e mexe, você vai me ouvir falando nos meus vídeos, ou conversando na live, ou pregando. Uma das maiores consequências do pecado na nossa vida foi nós nos tornarmos individualistas. Individualistas, egoístas, gananciosos, vaidosos, tudo tudo para o meu interesse, para o meu prazer, tudo eu em primeiro lugar. E o que acontece essas características que eu falei do pecado, elas nos fazem querer ter o controle de tudo, de tudo. A gente quer ter o controle de tudo. E quando nós perdemos o controle é que bate esse desespero. Eu estava falando com os meus filhos que eu enxergo essa situação que nós estamos vivendo hoje, a nível mundial, aí do Covid, é que nós temos que refletir o que realmente importa na nossa vida. Lá em Mateus 6, quando ele termina o capítulo, ele fala, se eu não me engano é o versículo 33, ele fala assim, põe em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo é para a gente realmente colocar aquilo que é prioridade na nossa vida em primeiro lugar, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós colocamos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, nós buscamos a sua presença, nós buscar esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, que a gente está tendo bastante tempo agora. Não adianta a gente ter bastante tempo sobrando se a gente não sabe aproveitar ele. Que a gente possa pegar esse tempo e saber aproveitar ele, para que Deus ele venha confortar o nosso coração, para que Deus venha confortar, a gente venha aumentar a nossa fé, venha aumentar a nossa esperança, venha aumentar o nosso amor ao próximo também. Por quê? Porque quando a nossa intimidade com Deus, ela reflete em toda a forma da gente ver, ela reflete a forma de nós pensarmos, ela reflete a forma de nós sentirmos, nas nossas emoções, ela reflete no nosso comportamento, ela reflete em tudo na nossa vida. E aí o que acontece? Nós vamos ter paz, nós vamos ter calma, nós vamos pensar direitinho o que nós podemos fazer. Aquele que pode ajudar outra pessoa, ele não vai deixar esse sentimento egoísta tomar conta dele, ele vai poder ajudar outras pessoas. Aquele que não tem, por mais que ele venha ficar preocupado, ele vai conseguir se manter calmo, em paz. Por quê? Porque ele sabe que Deus provê na vida dele. Ele vai orar para que Deus abra portas para ele. Famílias que estão ficando em casa, eles vão começar a ter paz. Por quê? Por causa que tem infelizmente, muitos pais de família, por trabalharem, e sempre ter o foco no trabalho, e não tem tanto tempo com a família. Então o que acontece para eles, acabam ficando muito difícil ficar dentro de casa, porque ele não sabe conviver aí ele começa a perceber que ele não sabe conviver dentro de casa, ele não sabe conviver com a mulher, não sabe conviver com os filhos, e além dos problemas virem em cima dele, aquela pressão por ele ser o pai de família acaba estourando e acaba tendo muita discussão dentro de casa. E por isso que às vezes acaba tendo divórcio, às vezes acaba chegando até na violência. E uma família, quando ela se reúne para orar, quando ela se reúne para estar junto, cada qual sabendo ali o seu papel, a mulher ela vai entender o lado do marido, o marido vai entender o lado da esposa,
os filhos vão estar em obediência aos pais, os pais não vão irritar os filhos, que é como fala lá no livro de Efésios. Então, tudo que nós estamos passando, todo esse problema que nós estamos passando, não é para o nosso mal, não é para nós ficarmos ansiosos, preocupados. É lógico, preocupado a gente fica, mas não de uma forma que venha a sair do nosso controle e nós começamos a tomar atitudes que a gente venha a se arrepender depois. E é para a gente, principalmente nesse período, nós nos reaproximarmos de Deus, nós estarmos em conexão com Deus, nós buscarmos a Deus. Esses dias aí eu estava passando na rua, estava indo gravar a live do Fora da Caixa, lá na casa do Mazinho, do nosso irmão aí, líder da geração Let's Go, e um rapaz, ele me reconheceu na rua, e ele começou a andar do meu lado assim, e ele começou a falar de alguns problemas que ele está passando, né, que ele acabou separando da esposa, bem nessa época de crise, né, e ele estava desviado, e ele falando que ele precisava voltar para a igreja, e até ele chegou aí numa igreja, só que agora chegou essa época da pandemia, não estão podendo se reunir. E aí eu olhei bem pro olho dele assim, ó, cara, realmente você precisa de um pastor que te oriente, você precisa estar congregando entre os irmãos, porque isso é igreja, isso é corpo de Cristo, não só por causa do templo, mas você precisa conviver com outros irmãos, outros crentes que te ensinam, que sejam usados por Deus, pelo Espírito Santo para te usar. Mas uma coisa que acontece também, o que vai mais pesar na sua vida é o seu relacionamento pessoal com Deus. É o seu relacionamento. Eu falei para ele assim, a Bíblia não falou que Jesus, o véu foi rasgado, que agora nós temos livre acesso ao Pai através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu falei para ele assim, o que vai contar na sua vida é o seu relacionamento individual com Deus, é o seu secreto com Deus, é o tanto que você lê, é o tanto que você reflete na Bíblia, é o tanto que você ora, o que você jejua, o que você procura a sua vida em santidade. Para quê? Para que isso venha nos moldar, para que a gente venha saber como pensar, como falar, como agir, como se comportar no meio dos outros, como se comportar numa situação, aprender a ter controle, aprender a ter domínio. Tudo isso conta. Eu sei que nós estamos vivendo uma época que essa ansiedade, uma coisa que vai acontecer. Muitas pessoas, quando saírem dessa crise, vão ter problemas psicológicos. E aí o que acontece? Vai ser um boom de pessoas passando nos psicólogos, nos psiquiatras, procurando ajuda. Por quê? Porque está mexendo muito com as emoções das pessoas. Pessoas estão ficando totalmente descontroladas por causa disso. Então, mas não é esse efeito que Deus quer. O efeito que Deus quer é que a pessoa se volte para Ele. Infelizmente, nós só conseguimos dar valor a algumas coisas quando nós perdemos, ou infelizmente tem que acontecer alguma coisa ruim com a gente para que a gente possa entender aquilo que realmente importa. Infelizmente acontece com o ser humano. Isso é todo mundo, eu, você que está assistindo, as pessoas que estão à nossa volta, nós somos assim. Também estava lendo o livro de Romanos, e chega ali no capítulo 15 ali, ele fala muito sobre os maduros na fé terem paciência com os menos maduros na fé, né? Você que é cristão, você que tem um conhecimento da palavra de Deus, que já tem uma caminhada com Deus, aprenda a ter paciência com aquele. Você está na sua casa, você está tendo que conviver muito tempo com a sua família, você que está tendo que conviver com seus irmãos, com seus pais, às vezes com seus avós, com seus tios, com seus primos, não sei como é que é aí na sua casa, mas você está tendo que ter um convívio a mais. E às vezes você, por ser cristão, muitas vezes você está convivendo com uma família que não é cristã. E aí o que acontece? Eles muitas vezes não pensam como você, ou às vezes não entendem como você, não têm a mesma cosmovisão do mundo que você. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter paciência com eles. Nós temos que tentar entendê-los e nós temos que tentar ter paciência com eles para que a gente não venha fazer eles tropeçarem com as nossas atitudes. Um momento de raiva, um momento de uma palavra mal colocada, um momento que uma pessoa fala uma bobagem para você, até porque nós somos a Bíblia que eles leem. Então, e Deus tocou muito no meu coração nesse sentido. Não vamos deixar a ansiedade tomar conta de nós, não vamos deixar a ansiedade nos dominar ao ponto que a gente venha ficar desesperado.
Vamos descansar em Deus, vamos procurar resposta em Deus, vamos confiar em Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle de tudo, nada fugiu do controle de Deus, nada acontece nessa terra sem a vontade ou a permissão de Deus. Então que a gente possa saber que Deus está no controle, Deus está no controle de tudo, e nós temos que aprender a descansar, nós temos que fazer a nossa parte, sim, nós temos que ter atitude para a nossa parte, sim, mas aquilo que a gente não consegue ter controle, coloca a cabeça no travesseiro e descanse, querido, porque senão a gente, o que acontece? A pessoa que está mais interessada em brigas, em competições, em contenda, em divórcio, em separação de família, em você ficar desesperado, em você colocar uma palavra mal colocada e ter aquele atrito dentro da sua casa, e você ficar desesperado, muitas vezes pai de família pensando em já fazer o pior, pensando em roubar. E quem está feliz com tudo isso daí é o diabo, é Satanás. A Bíblia fala que ele é aquele que é o pai da mentira, ele é aquele que veio para querer causar contenda. Ele vê a felicidade dele é ver a gente perdendo o controle e se afastando de Deus. Mas que a gente possa usar esse período justamente para o contrário, que a gente se aproxime de Deus, que Deus ele venha nos preencher, venha nos dar paz, venha nos dar calma, venha nos dar serenidade, venha nos dar sabedoria para saber as atitudes corretas que nós temos que ter, para sabermos conviver com a nossa família, com as pessoas que estão convivendo conosco, para termos paciência e saber que tudo isso vai passar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia fala também, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem esperança, querido. Tem esperança. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração e não faça nada. Não faça nada quando você estiver muito feliz, quando você estiver muito triste ou quando você estiver com muita raiva. Não faça nada também quando você estiver muito ansioso. Porque a ansiedade é um sintoma que nós não confiamos em Deus. Nós confiamos na força do nosso braço. E nós somos feitos para sermos dependentes de Deus e dependentes de outras pessoas. Amém? Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Se gostou, se gostou, curte aí, compartilha com outras pessoas, segue a gente, ativa o sininho aí, em nome de Jesus. O reino não para. A paz, meus queridos. Tchau, tchau.